Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. A mensagem de hoje tem como tema Aprendendo a ser orientado pelo Espírito Santo. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Até aí. Todo filho de Deus pode aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. As bênçãos mais ricas de Deus aguardam aqueles que seguem o seu espírito, em vez de serem levados só pelos seus sentidos e pelas circunstâncias. Mas a fim de ser orientado pelo Espírito, você precisará se consagrar ao plano de Deus para a sua vida, em vez de seguir um plano que você mesmo elaborou. Aprender a ser guiado pelo Espírito Santo é de importância básica se é para você obedecer a Deus. Como podemos então discernir a orientação do Senhor e aprender a cooperar com Ele, a fim de seguirmos o plano para a nossa vida? Em primeiro lugar, devemos entender que Deus entra em contato conosco e lida conosco através do nosso espírito. Deus não é um ser físico, de modo que ele não corresponde à chamada da nossa natureza carnal. Deus é um espírito, é uma personalidade divina. O homem também é um ser espiritual. O homem é um espírito, ele possui uma alma que inclui a mente, a vontade e as emoções, e ele habita num corpo. O homem espiritual ou homem interior é a parte eterna da pessoa, que dá ao homem exterior vivacidade e personalidade. É o homem interior do cristão, o seu espírito, que escuta o que o Espírito de Deus está dizendo. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Provérbios 20 e 27. A Bíblia também diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Romanos 8,16. Em outras palavras, o Espírito Santo usará o nosso espírito para nos orientar e nos esclarecer a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Se comunica conosco diariamente através da nossa mente ou nosso corpo, porque ele habita em nosso espírito. E por isso, ele se comunica conosco através do nosso espírito. Embora seja bom, às vezes, buscar conselho sábio de uma pessoa que você respeita espiritualmente, você não deve depender do homem para receber a orientação de Deus para a sua vida, porque isso não é bíblico. Todos nós, como cristãos, temos o Espírito de Deus e cada um de nós tem a responsabilidade de discernir por nós mesmos a orientação que o Senhor nos dá. Somos guiados pelo Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, e não pela orientação ou opinião de outra pessoa. Como o Espírito Santo nos orienta, a primeira maneira e a mais importante de Deus orientar os seus filhos é mediante o testemunho interior. Romanos 8,16 fala a respeito do testemunho interior. O próprio Espírito Santo testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. Você sabe o que é um filho de Deus? Porque o Espírito de Deus testifica ao seu espírito que você nasceu de novo. Talvez você não saiba explicar a outra pessoa como é salvo, mas você simplesmente o sabe lá no fundo do seu íntimo. Você sabe que se tornou uma nova criatura em Cristo. Às vezes, pode ser difícil explicar a outra pessoa em termos físicos, como poderá saber algo mediante o testemunho interior do Espírito Santo, mas você simplesmente sabe disso por dentro. Não é uma sensação física, é um senso ou percepção espiritual. Quando, por exemplo, Paulo estava sendo levado preso para Roma, a bordo de um navio, ele disse: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Atos 27:10.
Paulo não disse, o Espírito Santo falou comigo, nem tive uma visão. Ele disse, vejo que essa viagem vai ter muitos perigos. Parece claro que Paulo tinha um testemunho interior ou percepção espiritual a respeito da viagem. Seu espírito captara aqueles conhecimentos do Espírito Santo que nele habitava. A segunda maneira do Espírito Santo nos orientar é através da voz interior, também chamada a voz mansa e tranquila. A voz do seu espírito é chamada a sua consciência. Você escuta a voz do seu homem interior já no seu íntimo, no seu espírito. O seu homem espiritual falará com você mediante a voz mansa e tranquila da sua consciência e passará à sua mente as informações que ele recebeu do Espírito Santo dentro de você. A terceira maneira do Espírito Santo orientá-lo é mediante a voz autorizada do Espírito Santo. Embora o Espírito Santo possa optar por falar com o cristão na voz autorizada, não devemos procurar as vozes. Coisas assim acontecem somente em conformidade com a vontade do Espírito Santo. Há uma diferença entre a voz interior do seu próprio espírito e a voz audível do Espírito Santo. Você escutará a voz autorizada do Espírito Santo no seu íntimo, no seu homem interior, ou pode ouvir sua voz falada audivelmente de modo tão real, como se ouvisse uma pessoa falando com você em voz alta. O nosso problema em seguir o plano de Deus para a nossa vida é que não treinamos o nosso espírito conforme deveríamos ser feito. O Espírito Santo, mediante o testemunho interior, sempre está procurando dar orientação à nossa mente. Se tão somente dedicássemos tempo para cultivar o nosso espírito e para escutar. Não viole a sua consciência. Mantenha a prática de sempre obedecer de imediato ao seu espírito. A sua consciência é a voz do seu espírito e ela informa a sua mente a respeito daquilo que o Espírito Santo está lhe falando no seu coração. Lembre-se de certificar-se de que não está sendo levado pela sua carne. É nesse aspecto que muitos cristãos perdem o rumo. Tomam decisões em conformidade com a sua própria natureza, desejos e inclinações. O aperfeiçoamento do seu espírito também será prejudicado se você se deixar levar pela sua alma, os seus sentidos, os seus raciocínios naturais e as suas emoções. A outra área em que os cristãos frequentemente deixam desapercebida a vontade de Deus. Deixam-se ficar emocionalmente envolvidos com os planos e desejos que eles mesmos elaboraram. Ficam empolgados e em seguida se convencem de que o Senhor os está dirigindo. Na realidade, estão sendo levados pelas suas emoções e não pelo seu espírito e são enganados pelas suas emoções. Ao cultivar o seu espírito, é importante que você não seja dirigido pelas circunstâncias exteriores. Devemos viver segundo os princípios da palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo em nosso espírito. Ao cultivar o seu espírito e descobrir a orientação de Deus para a sua vida, será de ajuda esforçar-se por conseguir, então, união e concórdia com os espiritualmente maduros no seu círculo de contatos. Seja muito cuidadoso quando se trata de avançar quando os seus mais íntimos, que merecem o seu respeito espiritual, não concordam com você quanto a você estar com a orientação do Senhor. A igreja primitiva, por exemplo, praticava os princípios bíblicos da união e da concórdia ao tomar determinadas decisões, mormente no tocante ao ministério. Vemos um exemplo disso em Atos 13, quando então Paulo e Barnabé estavam sendo consagrados para o ministério.
Atos 13, versículo 1 a 3 diz: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A Bíblia não diz de que maneira o Espírito Santo falou ao caso. A lição da narrativa é que todos os 5 obreiros envolvidos naquela reunião em Antioquia estavam igualmente convictos de que a orientação do Senhor viera no sentido de separar Barnabé e Paulo para a obra do ministério. Você, ao seguir o plano de Deus para a sua vida, vai ter que tomar algumas decisões por conta própria. Existem cristãos que deixam os outros dizer-lhes o que devem fazer, porque não querem assumir a responsabilidade de buscar pessoalmente a orientação divina. Lemos, por outro lado, em Atos 13, que todas as pessoas envolvidas concordaram a respeito do qual era a orientação do Senhor e puseram em prática. É certamente bíblico quando pessoas que você tem confiança espiritual concordam com você quando estiver tomando uma decisão importante, que afetará grandemente a sua vida. Mas isso significa que deve permitir que outras pessoas tomem sobre si a responsabilidade de receberem orientação que é só para você. Se você vai cultivar seu espírito a fim de saber discernir o plano de Deus para a sua vida, você precisará dedicar bastante tempo à oração até ter a orientação do Senhor clara no seu espírito. O defeito de alguns cristãos é que, ao receber alguma orientação a respeito do plano de Deus para a sua vida, misturam aquela revelação com seus próprios sentimentos e pensamentos. Seguem o seu próprio raciocínio humano e deixam totalmente desapercebidos os pensamentos de Deus a respeito. Depois, o plano não sai certo e ficam confusos, duvidando se realmente receberam um recado da parte de Deus. A única maneira de você evitar um mau resultado assim é ficar na presença de Deus por tempo suficiente para definir quais são as suas próprias ideias e emoções humanas e colocá-las no altar diante de Deus. Depois, ore e medite sobre a palavra até você receber um recado do Senhor no seu espírito e saber no íntimo o que você deve fazer. É necessário que você tome consciência de que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os pensamentos do homem. E é na palavra de Deus que você descobre os seus pensamentos. É por isso que meditar constantemente na palavra de Deus e alimentar-se dela renova a sua mente e a coloca em harmonia com o seu espírito. Tenham como alvo em toda a sua vida o aperfeiçoamento do seu espírito e consiga claramente no seu espírito a orientação e a direção de Deus antes de dar um passo importante. Lembre-se que você não conseguirá atingir aquele alvo sem livrar o seu coração de qualquer coisa que possa ser um empecilho para a sua vida de oração. O que pode prejudicar a sua vida de oração? Jesus cita um dos impedimentos em Marcos 11, 25. Depois de falar a respeito da oração da fé, em Marcos 11, 24, Jesus declara que a inclemência é um impedimento para recebermos a resposta
a oração. Está escrito, Marcos 11, de 24 a 26. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverem orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes também, vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Quando orar, perdoe. Por que Jesus disse assim? Porque sabia que as nossas orações seriam ineficazes se acalentássemos no coração a inclemência contra alguém. A não ser que você pratique andar no amor de Deus e estiver pronto para perdoar, você prejudicará grandemente o crescimento do seu espírito e a sua capacidade de ser orientado e dirigido pelo Senhor, porque Ele o dirige através do seu coração ou do seu espírito. A primeira epístola de Pedro menciona outro impedimento na vida de oração do cristão. 1 Pedro 3, versículos 7 até o 9. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, por isso que sois justamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. O versículo 7 diz que os maridos arriscam prejudicar as suas orações por não honrarem a respectiva esposa como coerdeira da graça da vida. A verdade é que tanto o marido quanto a esposa podem prejudicar a sua vida de oração e o seu progresso espiritual por não viver em mútuo amor com o cônjuge. Se você não livrar o seu coração dos mínimos vestígios de animosidade, da má vontade e da inclemência, você estará bloqueando o canal de comunicação entre você e Deus. Esses são os únicos obstáculos na sua vida de oração e o aprimoramento do seu espírito para você poder conseguir seguir a orientação de Deus na sua vida. Uma vez que você realmente recebeu a orientação divina quanto a um determinado assunto, não se preocupe com os obstáculos que parecem insuperáveis e que bloqueiam o caminho por onde você deve seguir o plano de Deus. Enquanto continuar a buscar a sabedoria da parte do Senhor e a obedecer-lhe em cada passo do caminho, Ele removerá todo obstáculo de tal modo que você ficará atônito. Se você se aquietar por dentro e mantiver comunhão com o Senhor, começará a ouvi-lo falar ao coração. A paz, o contentamento e a satisfação fluiriam do seu espírito para a sua mente e emoções. Todas as suas dúvidas serão acalmadas e já não pesarão em nada, e até mesmo o seu corpo corresponderá em alegria e saúde. Saber a vontade de Deus e andar na vontade de Deus depende da sua vida de oração e também de estar firmado na palavra. Deus tem lhe falado mediante a sua palavra e através do seu espírito a respeito do seu plano para a sua vida? Talvez você tenha esperado longamente o cumprimento daquilo que ele tem dito ao seu coração, sem nada ter acontecido. Então, você precisa buscar o Senhor e verificar se a falta de resultado foi resultado das estratégias de Satanás contra você. Se for este o caso, você precisará falar à sua montanha, ou seja, a qualquer problema ou circunstância que Satanás estiver usando contra você, e ordenar que ela seja removida mediante o nome poderoso de Jesus.
Devemos resistir firmes contra as forças espirituais das trevas, em nome de Jesus, enquanto combatemos o bom combate da fé, armados com a palavra de Deus. Quando exercemos a autoridade que Deus nos deu em nome de Jesus, confirmamos a vitória sobre o diabo que Jesus já comprou para nós na cruz do Calvário. Foi a respeito desse tipo de combate que Paulo escreveu na primeira epístola a Timóteo, no versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Se, por exemplo, um espírito de depressão ou de opressão tem deixado lerdo o seu espírito e turvado a sua mente, você precisa ordenar, em nome de Jesus, que o inimigo cesse as suas operações contra a sua vida. Ocorre que o poder de Satanás sobre cada área da sua vida seja rompido. Ordene isto em nome de Jesus. Mantenha-se firme contra as estratégias do inimigo, por meio da palavra de Deus e no nome poderoso de Jesus. Ao mesmo tempo, mantenha firme a sua confissão de fé, no sentido dos propósitos de Deus prevalecerem na sua vida. Quando você andar naquele âmbito da autoridade em Jesus Cristo, nenhum homem, nenhum demônio e nenhuma circunstância conseguirão interpor-se entre você e o cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida. E à medida que você resolver cultivar o seu espírito e sempre seguir a orientação do Espírito Santo, você andará cada vez mais na vitória e experimentará a plenitude do plano de Deus para a sua vida. O seu aperfeiçoamento espiritual levará algum tempo, mas continue, portanto, a ser diligente em buscar do Senhor orientação e direção para a sua vida. Não se esqueça de exercer a autoridade que lhe foi dada em nome de Jesus Cristo, a fim de derrotar as tentativas que Satanás faz para frustrar o plano de Deus para a sua vida. Mais importante de tudo, passe muito tempo na presença de Deus, meditando sobre a sua palavra, adorando-o e orando no Espírito. Recuse-se a andar segundo a sua própria mente natural e peça que o Senhor faça que os pensamentos dele sejam os seus. Se permanecer arraigado e alicerçado na palavra e dedicar tempo para escutar o seu espírito, a Bíblia promete que você vai aprender a ser orientado pelo Espírito Santo. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento estamos aqui porque sabemos que Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus da bênção, da vitória e da resposta. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor nos oriente a ser guiados pelo Teu Santo Espírito. Queremos, Pai, viver cada dia mais compromissados contigo na obediência da Tua palavra. Sabemos que os Teus pensamentos são mais elevados que os nossos, que os Teus caminhos são melhores do que os nossos. E por isso, neste momento, nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, o nosso corpo, o nosso ministério, tudo aquilo que nos pertence. E pedimos que o Senhor venha derramar sobre nós a cura, a saúde, a bênção, a vitória, a provisão, tudo aquilo que nos pertence segundo a Tua palavra. E já Te agradecemos, porque sabemos que Tu és fiel. É a Tua palavra que nos assegura que o Senhor vela para cumprir essa palavra, como está escrito lá em Jeremias 1,12. E por isso nós só temos que lhe agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado. E ficamos firmes, obedecendo ao Senhor e resistindo ao diabo, porque sabemos que ele fugirá de nós. Então, neste momento, nós agradecemos ao Senhor por tudo. E agradecemos especialmente por sermos guiados pelo Teu Santo Espírito. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus. Aleluia.